A sua companhia na madrugada da Chapecó, com o Edson Costa. Muito prazer, eu sou o Edson Costa. Prepare-se para uma seleção que vai elevar seu espírito. O flashback e a música que marcou sua vida. Comunicação e informação é aqui. A noite é nossa. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7 horas, hoje é dia 9 de novembro de 2025. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas, aqui na rádio Chapecó FM 100.1. Não é dia 9, é dia 8, né? O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª URI e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema A Vida no Mundo Espiritual. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou ainda sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui, ou enviar sua pergunta através do WhatsApp 2049 1212. Conheça também nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube e Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre Casas Espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. E na equipe de trabalho de hoje, nós temos 2 grandes amigos do Bezerra de Menezes, a Loine e o Hermínio. Bom dia. Bom dia, amigos. Bom estarmos juntos e bom dia a todos os que nos ouvem. Bom dia, Lia. Bom dia, Loine. Bom dia, Carlos, nosso operador de mesa. E bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Carlos. E eu sou a Lia do Amor e Caridade. Antes de ir ao ar, nós queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que o programa possa ir ao ar todas as semanas. E aos nossos amigos que colaboram de forma anônima. Os nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, nós vamos ouvir os seus recados agora. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.
Estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM e o tema de hoje é a vida no mundo espiritual. Um sábado chuvoso aqui, mas bem agradável, né, pessoal? Você já se perguntou o que realmente acontece com nossa essência após o desencarne? A vida no mundo espiritual, segundo o Espiritismo, apresenta um cenário fascinante e repleto de ensinamentos que transformam a vida materialista da morte em uma continuidade evolutiva da alma. Através dos princípios codificados por Allan Kardec, o Espiritismo propõe uma compreensão profunda do mundo invisível e suas relações com o nosso plano físico. No Espiritismo, a morte não é o fim absoluto, mas uma etapa na jornada eterna do espírito. Ao contrário do que muitos imaginam, o espírito não desaparece, mas sim se desprende do corpo físico, iniciando uma nova fase da existência, em um plano diferente, o mundo espiritual. Essa transição é natural e necessária para o progresso moral e intelectual nosso. Segundo os ensinamentos espíritas, o mundo espiritual é a verdadeira morada das almas. Ele é dividido em vários níveis vibracionais que se refletem em diferentes graus de consciência e evolução. Espíritos mais elevados habitam planos superiores de luz e harmonia, enquanto aqueles que precisam evoluir passam por estágios diversos que os auxiliam a aprender a se regenerar. Essa visão revela que a morte é apenas um passo dentro de um ciclo maior envolvendo múltiplas existências. A reencarnação garante que o espírito possa retornar ao mundo material para enfrentar novos desafios e aprimorar suas virtudes, tornando-se progressivamente mais sábio e altruísta. E aqui nós estamos para ter uma conversinha sobre esse assunto que é muito interessante e que às vezes traz algumas ideias errôneas a respeito. E nós vamos começar perguntando para o Hermínio. Estamos numa vida material, portanto encarnados. Certeza que todos vamos perder um dia essa vida na carne. Nós espíritas acreditamos que a vida continua após a morte do corpo físico? E como acontece na hora do que chamamos de desencarnação? Bem, vou contextualizar um pouco mais para a gente conseguir manter um raciocínio que seja mais compreensível. Muitos aguardam pela vida eterna e o Espiritismo nos garante o seguinte: a vida eterna já começou. Começou quando nós somos individualizados como espíritos e iniciamos nossa caminhada de evolução. Então, nós somos seres preponderantemente espirituais, que periodicamente encarnamos, ou seja, nosso espírito vem para viver uma existência num corpo físico para fazer o seu aprendizado. E esse aprendizado, até uma faixa de evolução do espírito, tem que se dar na matéria, para aurir as sensações e emoções junto à matéria, que só a matéria pode propiciar. E também, em razão dessa necessidade de evolução, nós precisamos, muitas vezes, passar por certas provas e até expiações de resgate em relação às existências passadas. Pois bem, quando o espírito vem para uma nova reencarnação, ele habita um corpo que recebe uma determinada quantidade de fluido vital. E esse fluido vital vai sendo utilizado para todas as atividades e que pode ter um consumo maior ou menor dependendo dos hábitos da pessoa, dos cuidados, das suas atitudes. Mas na morte natural chega um certo tempo em que esse espírito vital, esse fluido vital está se esgotando. Então vem pela velhice, pela doença e aproxima-se, neste caso, a desencarnação. Essa desencarnação, ela varia na sua forma
em muitas hipóteses, dependendo da evolução já do espírito, dependendo desse tempo, por exemplo, de agonia da pessoa ou de velhice. E nesse caso da velhice ou da doença prolongada, o desligamento do espírito vai se dando pouco a pouco. Não é algo assim, ele não se rompe. O espírito, ligado pelos laços perispirituais ao corpo, ele não se rompe, ele vai se desligando pouco a pouco. Tanto que nas agonias prolongadas, diz o Livro dos Espíritos que em certos momentos o espírito, mesmo ainda o corpo não tendo morrido, ele já vai para o mundo espiritual, volta, vai e volta. Os dois estados se tocam, até que se complete o desligamento desses laços e o espírito vai, então, para o mundo espiritual propriamente. E é por isso que muitas vezes alguns moribundos, eles dizem que estão vendo o parente tal, que estão vendo uma luz, estão vendo alguém que lhes traz alguma lembrança, e o vulgo humano acha que ele está alucinando. E não é verdade. Nesse momento, ele realmente já está em contato com o mundo espiritual, um pouquinho ainda no mundo material da encarnação, mas ele já está com esse contato. E ele realmente está vendo por quê? Porque muitos dos espíritos que nos são caros, eles vêm nos receber e até auxiliar no desligamento do nosso espírito ao corpo que definha. Em outros casos de acidente, já a situação pode ser um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque o corpo ainda está, na maioria das vezes de acidentes, com a sua forma de vigor, com seu estado de vigor. Ainda está com um estoque muito bom de fluido vital, e então essa desencarnação se dá um pouquinho com maior dificuldade, no sentido de não ser aquela coisa tão suave, não ser aquela situação, aquela transição aí de forma tão gradual, Tão serena, né? serena, como em outros casos. Mas tudo isso depende muito também da evolução do espírito que está desencarnando, né? E, uma vez retornando ao mundo espiritual, o espírito lá se reconhece após um certo período, variável também ali de torpor, se reconhece tal qual ele era nos últimos tempos. Nem anjo, como muitos acreditam, morreu, virou um anjo, vou pedir auxílio dele, nem um fantasma, que muitos pensam assim, hoje eu estou aqui convivendo com os meus amigos, nos abraçando, mas se ele desencarnar amanhã e aparecer para mim, eu saio correndo porque virou um fantasma. Então não é verdadeiro. O espírito lá se reconhece tal qual ele era, com sua bagagem, com seus defeitos, suas virtudes, e com o que ele conseguiu acumular durante o seu aprendizado já de diversas existências. Exato. Eu costumo dizer que não se nasce nem se morre anjo, né? Não. De nenhuma forma. Mas, assim, eu pude verificar esse contato da pessoa que já está em etapa de desencarne com a minha mãe. Porque a mãe, ela fez uma cirurgia, e ela realmente não tinha mais o que fazer. E eu fui visitá-la. Eu estava com 8 meses de gestação quando eu fui visitá-la, uma semana antes do desencarne. E quando eu cheguei, ela disse que meu filho ia ser muito parecido comigo, ia ser um parceirão, mas que ela não ia conseguir conhecê-lo. E faltava só um mês para eu. E ela disse que ela, de fato, não ia conseguir conhecê-lo, mas ela estava muito serena, muito tranquila. Então, ela já tinha, assim, um domínio dos fatos como eles ocorreriam. E de uma forma muito serena e tranquila. Na verdade, com a idade, quando vai se extinguindo esse fluido vital, o espírito vai tomando
à frente, né? O corpo vai ficando mais devagar, às vezes adoecido, envelhecido, e aí as pessoas bem idosas, por vezes a gente nota que elas dormem bastante, né? Tem muito sono, e já é realmente essa transição Essa do transição. plano físico para o plano espiritual. E sim, eu acho também, das vezes que eu acompanhei aqueles que partiram, eles começam a dar sinais, eles têm essa impressão e a gente acha que aquilo é tão estranho, que não é, parece que não é o momento, que não tem nada a ver, que não poderia, mas eles já vão despertando para essa questão desse retorno, né, Hermínio? É uma observação que Kardec faz através das perguntas e respostas recebidas da espiritualidade é que quanto mais voltado ao mundo material, seja os bens, seja o apego ao corpo físico, mais difícil é esse desligamento. Por quê? Porque o espírito dessa pessoa, ela está muito voltada ali ao que eu tenho, o que é meu. Esse corpo é meu, então eu fui para a academia a vida inteira para ter um corpo, né, bem moldado, né, um corpo forte, então eu não quero abandonar isso. Isso é meu, é um patrimônio meu. E muitos espíritos também insistem e se apegam em não se desligar em razão da questão material dos bens, né? Muitos, inclusive após esse desligamento, pretendem continuar administrando o seu patrimônio, usufruindo desse patrimônio. E também tem a questão dos suicidas, que não é uma regra tão absoluta, varia também de acordo com as circunstâncias, da culpabilidade, mas que há uma dificuldade grande do suicida se desligar do corpo físico. E as pessoas, estas que são muito apegadas ao material ou então cometem suicídio, muitas vezes não conseguem se afastar do corpo, nem mesmo ele estando em decomposição. Então, é necessário e urgente que nós nos conscientizemos de tudo isso para que saibamos qual é a verdadeira vida, o Que que a gente realmente se interessa. instrua, que a gente se instrua, E se instrua a respeito de todos esses conhecimentos que só trazem bem-estar espiritual para a pessoa, preparam, né? Um capacita a preparo. pessoa. E a Loine falou que a partir de uma idade a pessoa começa a ficar mais devagar. Eu acho que é o caso de nós três aqui, né? Fale por A ti, gente tem Hermínio. que trazer Ah, anotações aqui. mais ou menos, às vezes eu insisto, eu tô com todo o gás, e daí começa a chegar o final da tarde, acabou, não tem Verdade. mais. E eu estava comentando aqui que as palavras fogem. A gente está falando e daqui a pouco tu não vem a palavra que você quer. Não concretiza. É, Mas a gente é esforçado. sim. A gente faz força mesmo. Loine, a gente continua vivo então, né? Para onde que a gente vai depois de desencarnar? Bem, então o mundo espiritual oferece muitas possibilidades, tantas quantas a gente tem por aqui, enquanto encarnados. O que acontece é que, de acordo com aquilo que o espírito já conquistou, né, de moral, de intelectual, dependendo da faixa vibratória, isso tudo vai fazer com que ele se direcione para um determinado lugar, para outro lugar. É igual a gente aqui na Terra, enquanto encarnado. Nós temos os nossos grupos afins. Nós temos o grupo dos que gostam do trabalho voluntário, daqueles que praticam determinado esporte, daqueles que gostam mais da folia. Então, Da a gente balada? da balada. Então, a gente acaba se direcionando com os nossos afins, que pensam mais ou menos igual, que gostam das mesmas atividades, não é mesmo? E quando a gente vai lá para o plano espiritual, a gente também vai buscando essas afinidades e nós vamos sendo atraídos. Só que o problema é que nós somos ainda criaturas um tanto quanto imperfeitas, os apaixonados, os viciosos, e a gente tende a se conduzir exatamente
para aquilo que nós estávamos desempenhando aqui enquanto estávamos encarnados. E aí da importância da gente compreender esse processo todo que o Hermínio falava, desta criação, desta evolução, desta caminhada, porque estando nós aqui ou no plano espiritual, a caminhada é contínua, é a necessidade da ascensão do nosso espírito, do nosso aprendizado. E aí a gente precisa se conduzir desde já. Nós não precisamos esperar a gente adentrar lá no plano espiritual e começar a desenvolver algum trabalho, fazer alguma coisa lá. Depois eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não. O que a gente vai fazer é aquilo que nós já mais ou menos fizemos por aqui. Por isso da importância de a gente já se disciplinar, buscar, realizar, praticar coisas boas, se reciclar, porque a gente não tem como fugir. Você não vai acordar no plano espiritual um santinho. Não. Eu, Lorne, desencarnei, sei que sou ainda orgulhosa, sei que tenho um monte de questões para me melhorar. E aí eu não vou despertar melhor se eu não trabalhar isso em mim. Tanto faz aqui ou no plano espiritual. E então a necessidade que a gente tem de hoje nas nossas atividades buscarmos esse conhecimento e já indo já buscando nos melhorar. E aqui a gente sabe lá no livro O Céu e o Inferno, a segunda metade do livro, eu gosto daquela parte porque lá é dividido em categorias, né? Os espíritos, os bons, os medianos, os espíritos, os suicidas, várias categorias. Como é que eles despertam, o que é que eles fazem lá no plano espiritual? E é muito interessante, então, tem mais do que um caso para cada categoria desses espíritos. E a gente consegue perceber como é para cada um. Claro que aquele que já tinha feito tanta coisa boa, que conquistou tanto, vai despertar de uma forma melhor, mais feliz. E eu sei que a gente já deu 1000 vezes o exemplo do Bezerra de Menezes, mas eu acho muito bonito a gente comentar esse despertamento dele, de que quando ele despertou no plano espiritual, ele foi acordado por Celina, a enviada de Maria, mãe de Jesus, né? E que ela acordou ele e disse para ele: Bezerra, agora nós temos muito para fazer, muitas atividades aqui. Olha que bom. E já tinha um monte de espíritos ajudados por ele. E aí ele Ah, escutava as vozes, né? as E ele vozes, pediu né? que vozes eram aquela. E ela disse: levante e venha na janela olhar. Era uma porção, uma multidão de pessoas. E ele disse: mas eu não conheço essas pessoas. E ela disse: são pessoas que você ajudou de uma ou de outra forma, que você deu a sua palavra de conforto, que você consultava e não cobrava, que você deu um remédio, enfim, que você praticou a caridade para com elas e elas são gratas. Olha que coisa maravilhosa, né? Uhum. Isso aí é uma coisa, quando a gente estuda essas formas de desencarne, essas formas de recepção no Uhum. mundo espiritual, a gente percebe que a paz está dentro, a serenidade está dentro, a bondade está dentro. Então, na verdade, é o teu interior que faz o teu exterior, A nossa né? vibração é que nos conduzirá a este ou aquele local, com Exato, essa ou Hermínio. aquelas pessoas. Quando nós falamos aqui no mundo espiritual, não significa que haja um local circunscrito. Existem muitos locais no mundo espiritual, as colônias espirituais, mas o mundo espiritual também é ali ao nosso redor. Muitos desencarnam e ficam por aí mesmo, se acotovelando com os A encarnados. Terra faz parte do mundo espiritual, Certo. né? Isso. Então, Só nós estamos encarnados aqui, essa é uma diferença. Mas tem desencarnados também. o mundo encarnado e desencarnado está se acotovelando ali. Há muitos espíritos que desencarnam e ficam por ali mesmo, continuando nas suas propensões. Então, isso até é um alerta para as pessoas que prosseguem nas viciações. Então, por exemplo, o alcoolismo, a drogadição. Cada pessoa que está no alcoolismo,
que está na drogadição, tem uma falange enorme de desencarnados que compartilham dessas mesmas viciações e que estão aí tentando aurir daquela energia do álcool, das drogas. Então, e depois desencarna e também fica ali nessas turbas que vão em busca de viciados que possam ser a ponte de satisfação dessas viciações. Então, mas eu vou fazer isso, depois eu paro. E não é assim. Para logo. Muda logo. Por quê? Porque pode não dar tempo. Pode ficar cada vez mais difícil. Então, o mundo espiritual está aí. Eu costumo comparar assim, faixas de rádio, AM e FM, certo? Estão aí, no mesmo ambiente. Tá? E por isso que alguns médiums, ou os médiums no geral, conseguem captar essas duas faixas, né? Alguns pela audição, outros pela visão, etc. Porque estão ali, no mesmo ambiente, mas em vibrações diferentes, em ondas diferentes. É isso aí. Bom, pessoal, nós estamos escutando a Hora Espírita. Nós estamos numa conversa sobre a vida no mundo espiritual pela Rádio Chapecó FM. Vou dar um bom dia para os nossos amigos que nos ouvem através do Facebook. O Jair, a Carla, minha irmãzinha lá de Porto Alegre, a Marisa, a Reni, a Jéssica, o Idacir, nosso amigo, a Andréia, que também é da família, a família está por aqui, lá também de Canoas, a Maria Aparecida, Clarice Torres, Bento, Lucas Venâncio, a Maria Aparecida lá de Apucarana, no Paraná. Muito obrigada pela companhia. Nós vamos seguir apresentando esse tema que é muito importante para conhecimento de todos. Hermínio, a passagem de Cristo falando sobre as muitas moradas na casa do meu pai também inclui o mundo espiritual? Sim, sem dúvida. O universo é a grande casa do nosso Pai, desse Deus, né, Criador de todos os mundos. E olha como a grandeza de Deus é imensa, né? A grandeza de Deus, o poder de criação. Nós estamos, através hoje dos nossos astrônomos, dos veículos enviados aí pelo espaço, né? As sondas. Né? Antes tinha o Hubble, acho que ainda está viajando o Hubble. Depois veio o James Webb, né? Cada dia mandando informações que ampliam o tamanho do universo. Então a conta era de 3 trilhões de galáxias. Até agora, mapeadas. 3 trilhões é a estimativa pelo mapeado. Só a nossa galáxia tem 120 bilhões de habitantes, a Via Láctea, de planetas. Só a nossa galáxia tem 120 bilhões de planetas. E temos mapeados 3 trilhões de galáxias. Então, imagina o tamanho disso. Isso é o conhecido. Agora começaram já a aventar da possibilidade de existência de universos paralelos. Então, imagina a infinitude desse universo, o tamanho desse universo. E Jesus nos falou que muitas são as moradas na casa do Pai. Moradas essas que, segundo o Espiritismo nos esclarece, são os planetas. E o Livro dos Espíritos diz que todos os planetas possuem sua utilidade no universo, quer já acolhendo populações, quer prestando apoio ou sendo preparado para isso futuramente, e também os mundos espirituais, aqueles que para nós ainda são invisíveis. Por que são invisíveis? Porque ou estão em distâncias que os nossos olhos materiais não conseguem ver, ou construídos com matéria que não é tangível ao nosso olhar físico.
Então, por exemplo, no mundo espiritual existe tudo o que nós temos aqui. Governos, Certo. ministérios aperfeiçoados, evidentemente, né? As construções, mas todas elas de um material muito mais etéreo. Para quem assistiu o filme Nosso Lar, pode contemplar isso como Pra ter uma alguma pequena ideia. amostra, uma ideia. É um bom exemplo o nosso lar, né? O Nosso Lar, o filme Nosso Lar é muito significativo nisto, tá? Só que lá no mundo espiritual, então, voltando ao que a Loine dizia, existem várias espécies lá e vários graus de evolução. Então, os espíritos que praticam o mal, que são renitentes no mal, nas viciações, vão ser atraídos para mundos espirituais ainda bastante complicados, né? Muito densos, mundos escuros, mundos de umidade, de sofrimento, sem uma estrutura aprazível, compatível com a sua vibração. Outros já despertam, que estão num estágio evolutivo melhor, em mundos já mais estruturados, bonitos. As cores são, lá nesses mundos já um pouco mais evoluídos, nesses mundos espirituais, as cores são indescritíveis. A música não tem nada a ver com o que nós aqui chamamos de música, né? Principalmente essa música que anda nos últimos tempos ali em Que os voga, homens têm optado por escutar. as batidas, né? Então, tudo é muito mais bonito e tudo é estruturado para que haja uma vida lá, durante nossa estada no mundo espiritual, que nós chamamos de período de erraticidade, de forma muito mais ampla, muito mais agradável. Evidentemente que a gente ainda não tem a menor noção do que seja realmente nos mundos superiores, certo? Nos mundos superiores, as coisas devem ser de uma maravilha impossível hoje de nós pensarmos pelos recursos intelectuais que nós temos. Inclusive, Hermínio, a gente, quando vê um filme, por exemplo, você consegue observar que aquele espaço onde tem a maldade, aquela encenação, todo aquele cenário de filmes, de terror, de guerra, esses filmes, eles são retratados com bastante profundidade, né? Muita semelhança com o que ocorre. Nossa, aquilo é tão, né, assustador. É grotesco, né? Já o outro lado, esse lado de repente apresentar um lugar maravilhoso, céu. como não aparece, né? É porque a gente ainda tem muito ali A dessa gente tem uma parte. limitação muito grande de alcance a essa expectativa. Porque assim, ó, se a gente pensar em toda essa criação de Deus, a gente não consegue calcular dimensionar essa grandeza. Mas a gente pode sentir. Deus é algo que se precisa sentir. Mas a gente precisa refletir Né? sobre isso, né? Por que quando se trata do mal, do feio, do ruim, aquelas imagens são tão reais, tão perfeitas, e daqui a pouco do outro lado a gente não tem muito. Talvez é porque nós todos já tenhamos estado lá e ainda não estivemos Exatamente. no local muito. A gente tem melhor isso. Porque nós que não é certamente bom que passamos também no do que nosso aquilo. estágio inicial evolutivo, né? Passamos por isso, então as recordações inconscientes Exatamente. ainda estão aí. Tá gravada? Quando a gente para estudar isso, a gente estuda o livro dos espíritos e estudamos a Gênese, né? E o céu e o inferno, né? Para ter o céu e o inferno, para ter ainda uma pequena noção. E a compreensão disso depende da gente ver e rever, enfim. Esses programas que a gente faz é um convite a esse conhecimento, porque ele realmente nos deixa mais impulsionados a fazer o que é certo. Existe o certo e errado?
Existe, né? Porque o que é errado não é errado no sentido de que nós sejamos pecadores, é errado no sentido que nós somos infelizes quando a gente Imperfeitos opta, ainda. exato, quando a gente opta pelo errado. E esse errado sempre ele está impulsionado por orgulho e egoísmo, que são coisas que são difíceis da gente consertar na gente, né? Da gente reabilitar. Mas está mudando, né, Bia? Está mudando Está e nós mudando. E a estamos no gente, caminho, a gente sabe, né? a gente sempre Que as fala o coisas seguinte, ó, mudaram. o Espiritismo respeita todas as demais religiões, entendendo que todas elas são importantes e que também são estágios de aprendizado. E nós, na Casa Espírita, prezamos muito pelo estudo, pela capacitação espiritual das pessoas, né? Não há ninguém cobrando, não há ninguém censurando, não há ninguém classificando, você é bom, você é ruim. Não, nós disponibilizamos o que nós também já recebemos e continuamos recebendo, a oportunidade de capacitação espiritual, para que as pessoas comecem a estudar, não só a crer cegamente, mas que entrem numa fé raciocinada, sabendo realmente o que é o mundo espiritual e se autorresponsabilizando, entendendo que ninguém vai resolver os seus problemas, que pode receber ajuda, mas que ele, cada um e cada uma, terá que se capacitar, Se dispor a isso se também, dispor a né? isso. Então, nós temos lá as doutrinárias, nós temos os grupos de estudos, nós temos diversas atividades de filantropia, de caridade, nós temos, assim, atendimento fraterno, livraria, empréstimo de livros, para quem quiser se capacitar. Por quê? Porque, queira ou não, chegará o dia em que a pessoa terá que se reconhecer como ser espiritual. Mesmo aqueles mais orgulhosos, aqueles que acham que já aprenderam tudo na ciência, né? Eu sempre digo que o conhecimento não convertido em sabedoria se torna prepotência. Então, cuidado lá. Eu estudei, não vou me vergar a essas crendices, a esse tipo de misticismo, porque eu sou da ciência e a ciência tudo explica. Cuidado lá. A ciência só vai desvendando pouco a pouco e ainda muito timidamente o que Deus criou, o que está na natureza. Então, cuidado lá, porque um dia terá que chegar e se identificar. Eu sou um ser espiritual. E, meu Deus, como eu perdi tempo não aprendendo isso para ampliar meus horizontes. E esses horizontes se ampliam vertiginosamente. Esses dias eu estava assistindo uma palestra, uma entrevista de um psiquiatra famoso. E chegou um momento que me deu pena dele. Sério, sem qualquer tipo de ironia, me deu pena, porque os horizontes dele eram tão pequenos, tão curtos, querendo se fundamentar exclusivamente na ciência, explicar tudo através do simples processo bioquímico do corpo físico, que chegou a dar pena. Então, a espiritualidade, o espiritualismo amplia muito esses horizontes e a visão de vida é outra, a visão das pessoas é outra e a visão da finalidade das nossas existências se torna totalmente outra. Eu assisti um vídeo de um cientista falando que eles já estudaram se seria possível transformar água em vinho. E ele disse que sim, mas a energia necessária para isso ainda não é conhecida no nosso mundo. Jesus a conhecia. Exato, Jesus a conhecia, né? Então, meus amigos, continuem conosco. Eu vi que tem mais alguns amigos que entraram para nos acompanhar, mas nós vamos agora chamar novamente
o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49 3323 5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Estamos na Rádio Chapecó apresentando o programa Hora Espírita com o tema Vida no Mundo Espiritual. Loine, podemos nos comunicar, podemos reencontrar com os nossos amores quando voltamos à casa do Pai? 4. Sim, a gente até pode, mas antes eu queria colocar, depois o Hermínio faz esta, né, Hermínio, de reencontrar, mas eu antes queria colocar sobre essa ordem, essa escala espírita, que é dos espíritos puros, dos espíritos bons e dos espíritos imperfeitos que nós sabemos que tem. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos traz bem claro sobre isso, né? Sobre essa classificação, podemos assim dizer, que aqueles espíritos puros são aqueles que já alcançaram a perfeição, não necessitam mais das reencarnações, porque a reencarnação é um aprendizado necessário. Aquilo que o Hermínio já colocou, que tem aprendizados que são aqui encarnados. E então, os espíritos puros, eles já passaram por essa fase, eles já não têm mais, a felicidade deles é inalterável, porque eles não têm mais as necessidades e as vicissitudes da matéria. Então, esses são os espíritos puros. E é interessante a gente entender que eles não vão ficar em contemplação eternamente, já que não precisam mais encarnar, né? Eles continuam. E nem cochilando. Eles continuam trabalhando. Porque se eles são puros, eles têm o máximo de bondade, de amor, de pureza, tudo. Todas essas qualidades. E se ele é um espírito bom, como ele vai ficar feliz em contemplação, no descanso eterno, se ele vê que tem tantos ali que precisam do seu auxílio, da sua condução? Então, a felicidade deles está também em auxiliar aqueles que não estão lá na mesma caminhada deles, que estão um pouquinho para trás, né? Então, esses são os espíritos puros. O trabalho lá não é visto como um sacrifício. Pelo contrário, eu acho que é um prazer, né, Hermínio? É um prazer, e até porque o trabalho lá não tem esse mesmo peso que tem no mundo material, né? Sim. Então lá tudo flui muito harmoniosamente, tudo muito levemente, tudo facilmente. É como quando 2 ou 3 amigos se reúnem para fazer uma coisa boa, né? Que um trabalho bom, que lhes traz satisfação, em um grau muito elevado, evidentemente. Sim, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, para mim ficava muito difícil compreender o que seria essa evolução, porque ainda o pensamento era que as coisas que eu gostava, os prazeres, estavam tão ligados à carne que eu não conseguia imaginar como seria ser um espírito superior. E aos poucos a gente vai imaginando. Vai colocando, vai abrindo um leque de expectativa, porque assim, hoje
ainda assim, se alguém me ofende, aquilo me faz muito mal. E eu reajo. Agora, um espírito superior, ele já não. Isso aí já não faz diferença. Então, quando Jesus enxergou o que tinha dentro da alma de Judas, o que tinha dentro da alma de Saulo de Tarso, vejam, eram pessoas que ainda estavam tão ligadas a ideias errôneas e, no entanto, Jesus olhava para eles com uma compreensão imensa, porque ele era um espírito superior. Então, era tão possível para ele perdoar, amar, porque você já se desprendeu de todas as coisas que te impedem de viver fraternalmente com todo mundo. E como isso seria bom? Você não desconfiar de ninguém. Pensa assim, você não ter nenhum tipo de desconfiança com nenhuma pessoa, com nenhum outro ser. Você viver em harmonia com todos que estão ao teu redor. Você não se sentir incomodado com a ação ou com as falas de ninguém. O quanto isso traria de paz. É uma conquista, né? É Do uma ser humano. conquista. Isso não vem E aí, de e graça. continuando então, essa primeira ordem daqueles que são os puros. Depois, a segunda ordem é dos espíritos bons, que eu tenho a impressão que é a grande maioria, né? De todos nós e do planeta Terra. Penso que estamos num caminho já um pouquinho mais de não tanto primitivo, assim, arraigado ao mal, mas já saindo dessa fase, né? Então, o desejo do bem predomina. E eles possuem um grau considerável de conhecimento e moralidade. Embora ainda não sejam perfeitos, esforçam-se. Então, é interessante a gente saber que dentro desta ordem dos espíritos bons, tem uns que avançaram mais na questão intelectual, outros na questão moral, e lá no Livro dos Espíritos nós temos assim, que compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. Isso em relação aos espíritos, né, aos desencarnados. Eles são venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. E o amor que os une é para eles fonte inefável de bondade e não se altera, nem pelas paixões, nem pelo remorso, nem pelo tormento dos espíritos imperfeitos. E nesse ponto eu acho que a gente ainda deixa a desejar, porque mesmo a gente podendo dizer, entendendo que somos de uma ordem de bons espíritos, que a gente não está livre disso, né? De entender que a gente ainda tem o remorso, ainda temos por vezes a inveja, o egoísmo, e os bons, de acordo com a classificação do Livro dos Espíritos, eles já estão livres disso, mas é toda uma caminhada, né? E quando encarnados, então, isso para os desencarnados, e quando os encarnados, eles são bons e benevolentes para com os seus semelhantes, não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição, nem experimentam ódio, rancor, inveja, o ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, se a gente for considerar isso, nós ainda não somos bons espíritos, mas a gente tem toda essa possibilidade de caminhada. Se eu não sou bom em algum aspecto, eu consigo já ser melhor em outro. E é assim eu penso que nós estamos. E a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que é predomínio da ignorância, do orgulho, do egoísmo, das más paixões, tudo aquilo que retarda o progresso. E muito apegados à vida material, maliciosos, zombeteiros, sofredores, isto tanto lá no plano espiritual quanto aqui entre nós, porque é aquilo que a gente falou no início. A gente vai para aquele lugar onde a nossa vibração permite, né? Então, esses assim, eles realmente vão de encontro àqueles que pensam igual a eles. Então, que a gente saiba dessa escala dos puros, dos bons espíritos e daqueles muito imperfeitos. Então, é importante
que todos nós saibamos que esse é um caminho que nós todos vamos percorrer. Ninguém vai ficar. Já estamos percorrendo, Nós né, estamos Lia? percorrendo e não interessa a nossa evolução. Hoje, nós vamos ser desperfeitos. E aqui na Terra nós temos os nossos percalços, né, da nossa caminhada, as experiências que são necessárias a gente vivenciar para aprender, os resgates, né, como o Hermínio colocou, de outras existências que a gente não lembra. Aqui nós temos tudo isso para ir trilhando. E também no plano espiritual vamos continuar. Se a gente desencarnar numa situação assim muito primitiva, ruim, e nem nós temos, se a gente vai lá, desencarna do jeito que nós estamos hoje, dificilmente nós não vamos passar lá pelo umbral. Vamos precisar fazer um estágio lá, igual o André Luiz, né, do livro do Nosso Ou já Lar. passamos e Por isso que eu gosto do Nosso Lar, porque ele dá essa noção, né, de quando foi que foi para o umbral e o sofrimento que teve. E depois como ele conseguiu se melhorar e já foi buscando outro espaço, né, de acordo com a vibração dele. o quanto isso se atrela ao nosso sentimento, ao nosso coração, porque não tem absolutamente nada que a gente faça que não nasça no coração. Então, a partir do momento que a gente transforma o nosso sentimento, certamente nós estaremos dando mais buscando um passo. os espaços lá também. E é possível nos reencontrar nossos amores? A gente pode se comunicar? Possível é, mas depende de várias condicionantes aí. Por exemplo, quando nós desencarnamos, nós encontramos espíritos que nos foram caros, conhecidos e tal, mas desde que nós estejamos no mesmo nível vibratório, Exato. certo? Por quê? Porque, por exemplo, assim, uma pessoa que eu amei muito, mas ela procurou evoluir, fazer o bem, e eu só fiquei praticando o mal. Obviamente que não vamos para o mesmo lugar ao desencarnarmos. E muitas vezes essa pessoa que nos foi cara, ela só é permitida nos ver para tentar nos ajudar. Mas eu quero ir lá vê-la. Não, eu não posso acessar porque é uma outra vibração, eu nem tenho acesso. Mas, de regra, as pessoas se reúnem por afinidade, quer no mundo espiritual, quer durante as diversas encarnações. Mas tem uma outra coisa, Lia. Nós não encontramos só as pessoas que nós amamos. Se nós praticamos o mal, nós vamos encontrar as vítimas que nós fizemos, nos cobrando contas, vamos encontrar nossos inimigos. Então, tudo isso é uma vibração, é uma afinidade, certo? Nós não pensamos que, volto a dizer, porque desencarnamos, viramos anjos, vamos para um lugar que tudo aquilo que passou, que não está aí. Não, nós levamos nossa bagagem. Então é importante preparar bem essa bagagem. O céu não concede, como é que é a frase? O céu não dá prêmios. Não. Não dá prêmios. Tem aquela passagem do livro Reconhece conquistas. Conquistas. O Céu e o Inferno, tem lá num depoimento do espírito suicida de uma mãe e de um filho, que o filho estava doente gravemente e ele ia partir. E ele falou para a mãe que ele ia partir, e a mãe disse: você pode ir em paz, meu filho, porque a gente vai se encontrar, logo a gente se encontra. E essa mãe não suportou a partida do filho. O filho logo desencarnou, um rapaz. Ela tinha outros 2 filhos, mas a dor da perda daquele filho, que era o filho mais velho, foi tão intensa que ela também se suicidou naquele mesmo dia. Então, o velório foi da mãe, que se suicidou, e do filho. E aí depois se passa, então, no plano espiritual, o que aconteceu com cada um. Só para a gente entender se vamos rever nossos afetos ou não, aquilo que o Hermínio falava. Claro que não. O filho, onde ele estava, não conseguiu ser mais feliz do que poderia, estar melhor do que poderia, porque sentia a vibração de desespero da mãe. E a mãe continuou muito revoltada com Deus, porque ela achava Deus injusto, que Deus é esse que leva o meu filho e que quando eu quero ir para junto dele, eu venho para um lugar desse de sofrimento.
E aí ela demorou, então, né? Sim. Ou Pra seja, ela foi poder- para outro lugar Claro, totalmente diferente. completamente diferente. Eles ainda no final do relato lá, eles ainda não tinham conseguido se ver, porque era muito diferente essa vibração mesmo dessa mãe e desse filho. É. Por mais que tivesse aquele imenso amor. Só gostaria de explicar uma coisa aqui sobre o livro Céu e Inferno. A gente falou bastante. É uma contraposição à ideia da existência de um céu e de um inferno, tá? Exato. O Espiritismo diz assim que não existe um céu e um inferno, existem locais adequados à vibração de cada um, tá? Então não existe nada de eterno, foi pro inferno, está lá no inferno, não, vai para um local que pode ser uma região umbralina, um umbral, mas é temporário até conseguir evoluir e sair de lá. É. E esse tempo depende de cada um, né, Hermínio? Depende de cada um. E da tua condição, tem infernos por aqui e céus também, né? Vamos lá, Loine. Após tantas reflexões, será que a gente precisa temer a morte no corpo físico? Olha só. A gente sabe que desde os primórdios da humanidade lá, as pessoas, os povos, nós acreditamos que tem alguma coisa depois. Não é mesmo? Por mais que não seja claro para aqueles que não têm muita fé na vida após a morte, mas todos nós temos uma sensação de que a gente pode continuar. Então, quando a gente começar a se conscientizar, estudar, refletir, que depois continua, que nós somos eternos, que nós podemos reencontrar os nossos afetos, quando a gente conseguir se desligar mais dessa questão material, e compreender a grandiosidade da criação, eu penso que esse temor ele vai começando a se dissipar, porque a morte para a gente continua sendo ainda muito pouco discutida. As pessoas às vezes dizem assim: eu não quero nem pensar, Deus me não livre. é? E é o mais certo, meu Deus do céu. E eu penso que essa questão também da partida daqueles que são os nossos afetos ou desafetos é o que mais nos move por vezes para que a gente busque esse conhecimento de que tudo continua, de que vamos nos reencontrar. Quando a gente entende que os nossos, principalmente a gente não pensa muito nos desafetos que estão lá esperando, mas quando a gente entende que os nossos grandes afetos vem nos receber, que tudo continua. Aí isso é um alento muito grande. Isso vale muito a pena. É. Ser Então, a bom. fé nesse depois, nesse reencontro, ir conseguindo se desapegar, sabe, um pouco desse material, conseguindo compreender que tudo que eu tenho aqui vai ficar, que é passageiro, que agora eu posso usar, usufruir, fazer o meu melhor, ser grato por tudo, pela vida, por aquilo que eu conquistei, mas sabendo-se que daqui a pouco isso fica, e é como se eu fosse mudar de cidade. Eu não vou precisar mais nada daqui para a cidade que eu for. Mas lá eu vou encontrar os meus afetos. Tem um filme, As Mães de Chico Xavier. Por quê? Porque Chico atendia muito mães que perdiam pela morte seus filhos. E toda ruptura é dolorosa, mas de uma mãe, de um pai para um filho, deve ser muito maior. Mas há uma frase do Chico que espelha muito isso, que diz assim: mais impactante do que perder um filho pela morte do corpo físico é descobrir que ele continua existindo. Né? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nos diz assim, então, muito bem, a morte foi uma separação temporária. Certo? Meu filho viajou para outro lugar, meu irmão, meu pai, meu esposo, minha esposa, viajaram para outro lugar, mas daqui a pouco a gente se reencontra, tá? E fazer de tudo para merecer esse reencontro. E tem uma outra frase que eu faço questão de dizer que é: a morte é uma ficção dos desatentos. Existe apenas vida, vida e somente vida movendo-se de uma dimensão para outra. E eu também quero falar uma, que a prece das mães arrombam as portas do céu. Do céu. Muito bem. Meus amigos, muito obrigada por todos que nos acompanharam nesse programa. Eu acho que é um assunto que sempre vai trazer muito interesse, né?
e muito conhecimento que pode fazer diferença na vida. Muito obrigada, Loine. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada e um dia maravilhoso para todos. Obrigada, Hermínio. Muito obrigada, obrigado a vocês duas e a todos que nos ouvem, o Carlos também. Obrigada, Carlos. Obrigada. Bom final de semana, uma excelente semana com Jesus. Hora Espírita.